Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um Top Temas de Direito Civil e hoje vamos falar sobre o estado de perigo e a lesão, dois importantes defeitos do negócio jurídico que despencam em provas, tá certo? Vamos trabalhar principalmente a diferença entre o estado de perigo e a lesão, tendo em vista que em algumas situações eles ficam muito assemelhados, tá certo? Então vamos começar pelo estado de perigo. O estado de perigo tem previsão no artigo 156 do Código Civil, que vai dizer mais ou menos assim: o estado de perigo ocorre quando alguém em premente necessidade de salvar a si próprio ou alguém de sua família de grave dano conhecido da outra parte, acaba assumindo uma obrigação excessivamente onerosa. Então, já coloque aí no seu caderninho de reta final quais são os requisitos do estado de perigo. Primeiro requisito: situação de premente necessidade. Aquela necessidade de salvar a si próprio ou alguém da família do negociante. Segundo requisito: dolo de aproveitamento. Veja, essa palavra dolo não pode ser confundida com o dolo, defeito do negócio jurídico. Aqui é o dolo de aproveitamento. Que requisito é esse? O grave dano é conhecido de outra parte, é conhecido da outra parte. Ou seja, a outra parte sabe que a pessoa passa por uma situação de premente necessidade de salvar a si próprio ou alguém de sua família de grave dano e se aproveita disso. Por isso que o artigo diz grave dano conhecido da outra parte. Esse é o dolo de aproveitamento. A pessoa percebe a necessidade do outro e se aproveita, propondo um negócio jurídico excessivamente oneroso. Então esse é o terceiro requisito. O negócio jurídico vai ficar extremamente oneroso. Então há o requisito da onerosidade excessiva. Portanto, três requisitos: premente necessidade, dolo de aproveitamento, dano, risco conhecido da outra parte e onerosidade excessiva. Quer ver um exemplo prático, tradicional? Um pai chega com um filho ensanguentado no hospital precisando de cirurgia. Os médicos veem aquilo e se propõem a realizar a cirurgia pelo valor de R$200 mil, quando na verdade o valor de mercado seria R$30 mil. Então veja, o pai, movido por uma premente necessidade de salvar alguém de sua família de grave dano que é conhecido da outra parte, que os médicos conhecem o dano, acabou assumindo uma prestação excessivamente onerosa. Então esse pai foi vítima de quê? Estado de perigo. Sendo estado de perigo um defeito do negócio jurídico, esse pai pode buscar a anulação do negócio jurídico, com base no artigo 171, inciso 2º, que diz que estado de perigo é causa de anulabilidade, combinado com o artigo 178, que traz o prazo de 4 anos para mover essa ação anulatória. 4 anos a contar da data da celebração do negócio. Então, veja só, bem interessante aqui, né, esse exemplo dado, até mesmo porque esse exemplo pode ter repercussões criminais. Hoje você tem o crime do artigo 135A, que num caso semelhante a esse poderá incidir. Veja o que diz o Código Penal no artigo 135A. Vamos lá. Vamos juntos porque o Código Penal é mais difícil. Crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento de formulários administrativos como condição do atendimento médico hospitalar. Então veja, se por exemplo eles exigem esses R$200 mil aí através de cheque caução, isso configura um crime também. Então você entendeu o exemplo do estado de perigo. O que a gente precisa saber além dos requisitos, tá? Veja, o dolo de aproveitamento é essencial aqui. A outra parte conhece a situação de necessidade e se aproveita. Mas eu queria destacar o seguinte,
o estado de perigo, ele é um vício de origem. O negócio já nasce desequilibrado, já nasce excessivamente oneroso. Por isso que é causa de anulação. Não é um caso em que ocorre uma onerosidade excessiva por fato superveniente, né, que vai dar asa à teoria da imprevisão lá no campo contratual. Não, aqui o negócio já nasceu desequilibrado, como no exemplo que eu dei. Tranquilo? Pois bem, vamos agora diferenciar estado de perigo de lesão. O que é a lesão? A lesão é muito parecida, mas não é igual. Está no artigo 157 do Código Civil. Na lesão, alguém, por inexperiência, primeira diferença, alguém por inexperiência ou por uma necessidade de salvar a si próprio ou alguém de sua família, acaba assumindo prestação excessivamente desproporcional. Então, veja, quais são os requisitos da lesão? Primeiro, ou inexperiência ou situação de necessidade de salvar a si próprio ou alguém de sua família. Inexperiência ou uma situação de necessidade de salvar a si próprio ou alguém de sua família. Primeiro requisito. Segundo requisito, essa inexperiência e essa necessidade devem ter gerado um negócio com prestações manifestamente desproporcionais. Isso é sinônimo de onerosamente excessivas. Ou seja, as prestações são desproporcionais, há uma onerosidade excessiva. Quer ver um exemplo? E eu vou dar um exemplo pegando primeiro a situação de necessidade, tá? Imagina que um pai tem um filho que precisa realizar um tratamento médico no exterior. Aí esse pai pega um apartamento que ele tem, que vale R$1 milhão, e coloca à venda por R$200 mil e oferece na internet. E você que está em casa, vê aquele anúncio, sabe que o apartamento é muito bom, vale muito mais que R$200 mil, e vai lá e compra esse imóvel, porque você pode até não ter 200 mil na mão, mas você vai arrumar esses 200 mil, porque um apartamento de 1 milhão por 200 mil, você vai pensar, não vou perder essa oportunidade, tá certo? E você compra esse apartamento. Veja, você sabe que o pai está passando por necessidade? Não, mas ele estava. Necessidade de salvar o seu filho. Aí, 2 anos depois da compra, ele tem até 4 anos para anular, a gente já viu, artigo 178. 2 anos depois, você já está morando no imóvel. O que esse pai faz? Ingressa com uma ação anulatória, alegando que ele foi vítima de lesão, porque ele estava passando por uma necessidade e acabou assumindo uma prestação manifestamente desproporcional. Vendeu um imóvel de 1 milhão por 200 mil. E aí? Veja, ele pode anular? Pode. É causa de lesão. Professor, mas eu não sabia, eu estava de boa fé quando comprei. Você pode até estar de boa fé, mas que é estranho né? Comprar um apartamento de 1 milhão por 200 mil. Veja, o direito civil hoje não contempla mais o negócio da China. Óbvio, você se deu muito bem nesse negócio, isso não está normal. O bom negociante, ele tem sempre um lucro a mais, ou consegue um desconto a mais, mas não tão exorbitante assim. O direito não contempla mais isso, tá certo? Então, poderá ser anulado o negócio jurídico? Poderá, tá certo? Poderá sim nesse caso. Isso é muito importante porque na prova você pensa com o coração, se coloca no lugar de quem adquiriu e pensa que ele está de boa fé, mas a lei não traz o requisito do dolo de aproveitamento. Isso cai muito em prova. O dolo de aproveitamento é exigido no estado de perigo, mas não é exigido na lesão, está correto. Na lesão, não se exige que a outra parte conheça a situação de necessidade. Essa é a principal diferença do estado de perigo para a lesão resultante de uma situação de necessidade, tá certo? Agora, vamos chamar a atenção para o seguinte. Vai lá no seu artigo 157 do Código Civil
E verifica que aqui a lei ela dá uma colher de chá para você que é um adquirente de boa-fé. Olha só, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. O artigo 157, parágrafo 2º. Veja, o que a lei está querendo dizer aqui? Pensa que esse pai ingressou com uma ação anulatória contra você. Você estava de boa fé. Você já está morando no imóvel. O que você vai alegar em defesa? Você vai discutir o mérito, vai falar que não houve lesão, que o valor não era exorbitante. Mas você pode, como pedido subsidiário, você vai pedir como pedido principal para o juiz julgar improcedente o pedido da ação anulatória porque não houve lesão. Mas subsidiariamente você pode dizer, caso Vossa Excelência entenda que houve lesão, que não seja anulado o negócio jurídico, que seja apenas revisto, uma espécie de revisão contratual, porque você vai oferecer o suplemento do valor. Então, para que você impeça a anulação, você pode oferecer o suplemento ou, quando for o caso, concordar em reduzir o proveito. Então, quanto que custa o imóvel? 1 milhão? Quanto que eu paguei? 200 mil? Então, toma aqui os 800 mil de diferença. Se você fizer isso, o negócio jurídico será preservado e o pai não vai poder mais reclamar. Ele recebeu a diferença. Entenderam? É uma maneira de preservar aí, né, o equilíbrio econômico e evitar o enriquecimento sem causa também. Por quê? Volta lá para o exemplo do médico. Veja, se o pai entra com uma ação anulatória, ele vai receber de volta os 200 mil reais que ele pagou pela cirurgia. Mas ele tem como devolver a cirurgia realizada no filho? Não. Então esse pai estaria tendo um enriquecimento sem causa. Então o que os médicos podem falar? Olha, Excelência, se você entender que é caso de estado de perigo, não anula o negócio jurídico. A gente concorda em reduzir o proveito. Cobramos 200 mil numa cirurgia que custa 30 mil, então a gente devolve 170 mil. Entenderam a lógica? Muito importante isso. Então você percebe o seguinte, que o artigo 157, parágrafo 2º, pode ser aplicado por analogia ao estado de perigo. Então, o artigo 157, parágrafo 2º, que permite o complemento do valor, suplemento do valor ou redução do proveito, que está disposto nos artigos de lesão, também podem ser aplicados ou pode ser aplicado para o estado de perigo. Lembrando que há entendimento também no sentido de que não precisa esperar o réu oferecer o suplemento. O próprio autor já pode entrar com uma ação pedindo o suplemento ou a redução do proveito. Ele não precisa pedir sempre a anulação. Ele já pode pleitear a redução do proveito ou o suplemento do valor. Esses pontos são importantes. Agora, professor, eu entendi, mas na lesão fala o seguinte, ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência. Me dá um exemplo que não há necessidade, sim inexperiência. Quer ver um exemplo? Imagina que um garoto passou no vestibular, mas esse garoto mora no interior do Acre, hein? E nunca saiu de sua cidadezinha. E ele passou no vestibular para o UFRJ aqui no Rio de Janeiro. Ele morava no interior do Acre. Pela primeira vez ele sai de sua cidade, vai para Rio Branco, capital do Acre, e vem para o Rio de Janeiro. E aí ele precisa alugar um quarto para morar. E ele aluga um quarto numa casa de família, uma casa que está alugando só o quartinho, no Meia, aqui subúrbio do Rio de Janeiro. E ele vai pagar por esse aluguel R$2.000 por mês por um quartinho num apartamento no Meia. Veja, está exorbitante, manifestamente excessiva essa prestação. Com R$2.000 ele pode alugar um apartamento inteiro no Catete, por exemplo, na Glória, mais perto do centro do Rio. Então, o que acontece aqui? Ele
assumiu essa prestação manifestamente desproporcional porque ele era inexperiente. Ele era do interior do Acre, ele acreditava que no Rio de Janeiro tudo era caro. Rio de Janeiro tudo é caro mesmo, deve ser 2.000. Mas não, um dia na faculdade, jogando truco com os amigos, obviamente no horário de alguma aula, né, porque não vale a pena jogar truco se não for para matar a aula. Então, ele conversando ali, descobriu que ele está pagando muito caro pelo aluguel. E nesse caso, ele pode pleitear o quê? A anulação do negócio jurídico, evidentemente, mas poderá haver aqui também a redução do proveito. Né? O locador pode concordar em reduzir o proveito e devolver aquilo que ele cobrou a mais sobre o valor de mercado. Tá certo? Então guardem essas noções aqui sobre estado de perigo e lesão, que são muito importantes essas diferenças. Cai bastante em prova e quando cai exatamente isso que eu falei aqui. Acredito que vocês não terão grandes dificuldades, tá certo? Bom, gente, muito obrigado, né, por mais essa companhia, mais uma vez aqui estarmos juntos. E eu queria que você deixasse seu comentário, curtisse o vídeo e a gente se vê no próximo Top Temas, tá certo, gente? Grande abraço e até a próxima. Tchau!